Olá pessoal, mais uma vez vamos dar início aqui a nossa, agora efetivamente a aula, né? Vamos começar a estudar o campo elétrico, tá? Primeiro, uma rápida revisão do que a gente já viu, que vai ser muito útil para a gente poder trabalhar com esse assunto de campo elétrico, né? Aqui a gente tem duas cargas, esse experimento aqui a gente já viu em uma outra aula. O que a gente viu? Toda vez que eu tenho duas cargas, né, dependendo do sinal delas, aqui eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, a gente vai ter uma força de atração, né, cargas opostas, a força de atração. Quanto mais eu me aproximo dessa carga, né, maior, na verdade, quanto mais eu me aproximo as duas cargas, né, uma da outra, né, ou mantenho uma parada, como a gente está fazendo aqui, e movimento a outra, a gente vai ter um aumento na intensidade da força. E a força age sobre as duas cargas, como a gente já tinha falado anteriormente também. Vocês percebem aqui, ó, as duas setas aumentam de tamanho. O tamanho da seta representa o valor da força. Forças de 2 sobre 1 e força de 1 sobre 2. Então a força é sentida pelas duas cargas, como se fosse na ação e reação, que a gente estava falando nas últimas aulas. Tá? Então, beleza. Agora a gente vai começar a estudar sobre a ação da força. Como é que essa força age, né? Entre essas duas cargas. A gente sabe quando a gente está falando de forças de contato, como as forças que a gente está acostumado a ver, né? Então, até hoje, todas as forças que vocês viram foram de contato. O que significa dizer isso? Significa dizer que a força precisa do contato entre o agente, né, aquele que exerce a força, e aquele que está sentindo a força. Então eu sempre preciso de contato. Eu não consigo puxar uma cadeira à distância, eu não consigo empurrar uma mesa à distância, né? Eu tenho que entrar em contato. Se um dia vocês vissem isso, vocês iam achar estranho, né? No mínimo iam me chamar de paranormal. Então eu fugi de mim. Desse modo, né? Como é que a gente viu que a força aqui entre as duas cargas não precisa do contato entre elas? Então, o que existe entre essas duas cargas que permite que uma exerça força sobre a outra? Porque quando a gente coloca as cargas perto, né, naturalmente a força vai fazer com que uma se movimente para longe da outra. Então, desse modo, o que é que existe, né? O que é que faz com que uma carga consiga exercer força sobre a outra se não há o contato? Então, durante muito tempo, houve esse questionamento, né? Quem é o intermediário, né? Se a gente fosse falar do ponto de vista das forças de contato, eu consigo empurrar alguém à distância sem entrar em contato efetivamente com ele? Consigo. Eu posso usar um bastão, eu posso usar uma corda, né? Nesse caso aqui a gente vê os bonequinhos entrando em contato com as cargas por meio de uma espécie de bastão ou fio. Então, esse agente que a gente vai chamar de campo elétrico, ele funciona como se fosse esse bastão que vocês estão vendo aqui do lado dos bonecos, ou um fio que a gente utilizaria para mover algo sem tocar nele. Então, o campo elétrico é entendido, aí entendam isso bem, tá? É entendido, não é que ele é realmente isso. Como esse agente, né? Como esse intermediário que faz com que uma carga consiga exercer força sobre a outra, né? Mesmo estando à distância. Então imaginem o campo elétrico como se fosse um bastão ou um fio, né? Que vai interligar as duas cargas. Isso eu volto a dizer para vocês, é uma visão simplista, meramente didática, para que vocês entendam como age o campo elétrico, tá? É uma visão que a gente chama de reducionista, certo? Muito bem. Dito isso, o campo elétrico é esse agente. Ele está aqui, a gente não consegue ver ele entre as duas cargas, né? Existem experimentos que permitem que a gente visualize esse campo elétrico. Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo que mostra isso para vocês. Então existe ali o intermediário, né, que faz com que uma carga atraia a outra ou venha a repeli-la.
tá? Dependendo do sinal, como a gente já viu nas aulas passadas. Então e como é que a gente vai enxergar a existência desse campo elétrico, né? A gente enxerga isso fazendo com que o valor de uma das cargas diminua, né? Eu vou tentar diminuir aqui a 0. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou como eu queria. Muito bem. Então é isso, né? O campo elétrico é o intermediário. Informações importantes do campo elétrico, tá? Primeiro, o campo elétrico, ele funciona para a gente ter força, como eu falei para vocês nas nossas aulas, a gente precisa ter pelo menos 2 cargas. Não, se eu não tiver 2 cargas, eu não tenho força, tá? Agora, o campo elétrico, ele é uma propriedade da carga. Ele não é uma propriedade de 2 cargas. Ele não depende de 2 cargas. Ele depende apenas da existência de carga elétrica em algum material. Então, se existe carga líquida, existe um campo elétrico. Líquido, né? Então tá aqui, no livro que a gente está trabalhando, né? Que eu vou usar aqui com vocês, o campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interações entre as cargas elétricas. Em resumo, seria um conceito que vocês poderiam utilizar para campo elétrico. Tem aqui no livro. Muito bem. Então, primeiro, a gente vai falar de distribuições discretas, né? O que é uma distribuição discreta? Quando eu tenho cargas muito bem separadas, eu consigo distinguir as cargas. O campo elétrico, ele existe com apenas uma carga, tá? Então tem uma carga, tem um campo elétrico em torno dela. Ele é uma grandeza física vetorial. Como a gente já viu da força, grandeza física vetorial, eu preciso sempre indicar módulo, direção e sentido. 3 informações: módulo, direção e sentido. Então eu vou dizer sempre o valor do campo elétrico, que é o módulo dele, ou intensidade. Eu vou dizer a direção e o sentido para onde aponta esse campo elétrico. Dependendo do tipo de carga, eu vou ter direções e sentidos muito específicos. Então, se eu tenho uma carga positiva, tá? Eu vou ter sempre um campo elétrico que a gente chama de campo elétrico de afastamento. Vou mostrar aqui para vocês como é que é o campo elétrico de uma carga positiva. Esse outro experimento virtual aqui, eu tenho 2 tipos de carga, uma positiva e uma negativa. Vou colocar aqui a carga positiva sozinha. Olha como é que é o campo elétrico. O campo elétrico, ele vai sempre apontar para fora da carga. Isso aqui, pessoal, essas setas indicam a direção e o sentido do campo elétrico, tá? Em todos os pontos eu vou ter direções e sentidos diferentes. Aqui, por exemplo, ele é mais vertical do que horizontal. Aqui ele já é mais horizontal que vertical, mas aqui ele vai sempre formar um ângulo, tá? Diferente de 0, né, com a vertical ou com a horizontal. Então isso aqui né, como se distribui ao longo do espaço o campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Positiva. Isso funciona também para uma esfera, ok? O valor do campo elétrico, ele muda com a distância, tá? Do mesmo jeito que a força muda com a distância, o valor do campo também muda com a distância. Ou seja, se eu estou mais perto da carga, eu tenho um valor para o campo elétrico, no caso o módulo dele, né? E se eu estou mais longe, eu tenho um valor diferente para o campo elétrico. Ou seja, ele vai se tornando menor à medida que eu me afasto da carga. Isso vale tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Ele depende da distância também, do mesmo jeito que a força. Então, quanto mais longe, menor o campo, quanto mais próximo, maior o campo, tá? Outra coisa importante, ele vai ter sempre o mesmo valor. Se eu pegar e traçar uma esfera, eu vou usar aqui um artifício, né? Para colocar aqui, ele não vai mostrar o valor do campo, mas vai traçar a esfera que eu quero traçar para vocês, tá? Bem aqui, pronto. Vocês podem ver aqui essa esfera, né?
ao longo de toda essa esfera, como o campo ele muda com a distância, em qualquer ponto aqui, ó, eu vou ter sempre o mesmo valor do campo elétrico. Por quê? Eu estou exatamente a mesma distância da minha carga, tá? Então, se eu aumentar essa esfera ou diminuir ela, conforme eu vou fazendo isso, né? Todos esses pontos aqui, que estão em cima dessa linha da minha esfera, eles fazem parte, são todos eles pontos que têm exatamente o mesmo valor do campo elétrico, tá? Esse nome equipotencial aqui é uma outra coisa que a gente vai trabalhar mais tarde, né? Lá em assuntos posteriores. Então não foquem nisso, esse valor também é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente precisa ver agora, tá? Muito bem. Então é isso, o campo elétrico depende da distância, quanto mais longe, menor o valor, quanto mais próximo, maior o valor. A direção e o sentido é sempre apontando para fora da carga positiva. Se eu trocar essa carga positiva por uma carga negativa, aí você vê que a direção e o sentido do campo muda, tá? Então, olha só, carga positiva, as setas apontavam se afastando da carga. Agora, na carga negativa, elas se apontam no sentido da carga, tá? Apontando na direção dela, ok? Então, em cada ponto desse aqui, ó, em cada setinha tem um pontinho. Em cada ponto eu tenho uma direção e um sentido diferente para o campo elétrico, tá? Dependendo do ponto onde eu estou analisando, eu vou ter uma direção e um sentido diferente para o campo elétrico. Aí vale a mesma coisa que eu falei para vocês. Se eu traçar uma esfera, né, em torno desse ponto, em torno da carga, perdão, todos os pontos dessa esfera estão exatamente ao mesmo valor do campo elétrico. Então o valor é igual para todos os pontos que estão em cima dessa esfera, ok? Quanto maior ela for, menor o valor do campo elétrico, certo? Muito bem. Então, campo elétrico depende da distância, depende do valor da carga, né? Esse experimento aqui não me permite aumentar o valor da carga, mas quanto mais eu aumento o valor da carga, maior vai ser o valor do campo elétrico, né? Do mesmo jeito que acontecia com a força. Vai depender da constante eletrostática. Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora no livro, né? Então, olha só, o campo elétrico, do mesmo jeito que a força, ele depende do valor da carga e da distância. Deixa eu ver aqui. Então, depende do módulo da carga. Então, eu não preciso mais de duas cargas, agora basta para mim uma carga. Depende da distância ao quadrado de novo, tá? Continua a mesma dependência. Qual a diferença entre força e campo? A diferença é que eu tenho agora uma carga só e não duas, tá? A gente, quando vai determinar, a gente pode determinar o valor do campo elétrico de duas formas, né? Eu tenho aqui, a partir dessa expressão, se eu sei a força, eu consigo saber o valor do campo elétrico, né? Utilizando o que a gente chama de carga de prova. Como é que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui no experimento. Aqui a carga de prova funciona como se fosse esse sensor, tá? Eu vou colocar aqui, à medida que eu vou mudando, o que tá mudando aqui, ó? O valor do campo elétrico, 2.13, tá? Eu tô aqui, ó. Opa, subir mais um pouquinho, continuo, passou para 2.3, me afastei, aproximei, aumenta, volt, aqui é V sobre M, é volt por metro, é a unidade do campo elétrico, tá? Uma das unidades, a que a gente mais usa. Ó, essa seta vermelha aqui, ó, significa a intensidade. À medida que eu me aproximo, ó, se vocês olharem aqui, ó, 6.72. Então essa intensidade do campo elétrico ela vai aumentando, como eu estava falando para vocês, tá? Então a carga aquele Qzinho funciona como se fosse esse ponto amarelo. É uma carga de prova. Por que eu chamo ela de carga de prova? Porque ela é tão pequena que ela não vai influenciar no campo elétrico, tá?
Então, ela serve apenas para determinar o valor do campo, a partir da força que a gente tem de interação. Então, a força me mostra qual vai ser o valor do campo elétrico naquele momento, naquele local, naquela posição específica que eu estou colocando. Tá? Como assim a carga é pequena a ponto de não influenciar? Eu vou trocar agora, ó, vou deixar essa carga de prova aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que o campo elétrico aqui na região em volta da carga de prova, ele não muda. Agora, se eu pego uma carga maior, vou pegar uma carga positiva aqui, tá? Se eu pego uma carga maior e coloco lá, por que essa carga vermelha positiva ela não serve como carga de prova? Porque quando eu coloco ela ali, ó, ela influencia o campo elétrico. Botei ali, o campo elétrico naquela região já mudou. Mudou completamente. Se eu colocar uma carga negativa, vai ser diferente? Vai, mas também vai influenciar do mesmo jeito. Então, olha só como o campo elétrico aqui muda. A carga de prova não muda o campo elétrico na região, tá? Então, o que é uma carga de prova? É uma carga tão pequena a ponto de não influenciar, não modificar o campo elétrico. Ela serve apenas para determinar o valor do campo elétrico, ok? Então, essa é a diferença entre uma carga que não serve como carga de prova, ela é uma carga pontual, mas não é uma carga de prova, e a carga de prova. Tá? A carga de prova ela não influencia o campo naquela região. Certo? Então, a partir daquela expressão, a gente consegue, sabendo a força, conseguir determinar, a partir do valor da carga de prova, o campo elétrico daquela carga que a gente está experimentando. Ok? Muito bem. Aí, se a carga de prova é maior que zero, ou seja, positiva, FE tem o mesmo sentido. Ou seja, se eu tenho uma carga de prova positiva, a força entre a força que a carga de prova sente e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu tenho uma carga de prova negativa, a força e o campo têm mesma direção, mas sentidos opostos. Então, ó, a partir do conhecimento da força, eu consigo saber o campo. É para isso que serve essa fórmula, tá? Eu sei a força entre uma carga de prova e a carga maior, que eu estou querendo saber o campo, e a partir dessa força eu consigo determinar o campo elétrico naquela região. E como é que funciona isso? Eu vou trazer aqui a lousa agora, não vai ficar uma coisa muito bacana, porque não é uma ferramenta muito sensível, tá? Então, a expressão que a gente está vendo é essa. Eu tenho a força, tá? Ela é igual ao Qzinho, que é a nossa carga de prova, vezes o nosso campo elétrico. Como é que a partir da força eu consigo saber qual vai ser o campo, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso pegar aqui essa carga e passar ela daqui, ó, dividindo a nossa força. Então, olha só, se eu sei o valor da força e se eu sei o valor da carga, eu consigo determinar o valor do campo, dividindo a força pelo valor da carga. Então, o que a gente tem no final? Força dividido pela carga de prova. Aí, perdoe aí a letra horrível, né? Que eu não fui alfabetizado utilizando isso aqui. É igual ao campo. Você não imagina a dificuldade que está sendo escrever isso aqui. Ok? Então, ó, assim eu consigo saber o campo a partir da força e da carga de prova. Agora vamos ver um exemplo em que eu sei o valor das cargas e eu quero saber o valor do campo, tá? Ou seja, eu vou ver se o livro já apresenta aqui um exemplo para vocês. Aqui. O primeiro exemplo que a gente poderia trabalhar aqui. Deixa eu ver se aqui está respondido, tá não. Tá. Eu tenho uma carga elétrica pontiforme de 10 a menos 9 coulombs.
ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade 10 a menos 2 newtons, vertical e descendente. O que quer dizer descendente? Apontando para baixo. Determine a intensidade, a direção e sentido do vetor campo elétrico em P. Então tem uma carga elétrica que ela é colocada em um ponto P, tá? E ela está sujeita a essa força aqui, ó. Então qual é a expressão que a gente vai utilizar? Qual é a... A gente vai utilizar essa expressão aqui, tá? Vou apagar isso aqui que a gente já fez. E vamos lá. Então eu sei que é 10 elevado a menos 9 o valor da força. Então eu sei que a força é igual a 10 a menos 9. Pô, botei foi um Q aqui, né? Deixa eu apagar esse meu 9 aqui, ó. Não é aqui, é 9. 10 a menos 9. Tá? Então F é igual a 10 a menos 9. Eu sei... Não, 10 a menos 9 não é F, né, galera? 10 a menos 9 é o Q, nossa carga. Q é igual a 10 a menos 9. Q. Depois, a força é de 10 a menos 2. Então F é igual a 10 a menos 2. É tudo aquilo que eu já falei para vocês. A gente tem que extrair os dados para poder não fazer bobagem depois, né? Não misturar as coisas. Então, ó, pela fórmula lá que a gente já viu, eu sei que F ele vai ser igual a Q vezes o nosso E. Q vezes E. Então, se eu quero saber o campo, então ele pede lá módulo, direção e sentido do campo elétrico. Primeira coisa que eu vou determinar é o módulo. Então, eu vou substituir o valor da força. No lugar da força vai ficar, então... Deixa eu colocar aqui para fazer a separação entre os dados. E a nossa resolução. Então, ó, força é 10 elevado a menos 2 é igual a carga, que é 10 elevado a menos 9, vezes o que a gente está procurando, que é o valor do campo elétrico, que é... Agora o que eu vou fazer? De novo, pego aqui, ó, o 10 a menos 9, que é o valor da nossa força, da nossa carga, perdão, e ele passa dividindo a força. E aí no final a gente fica com 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 9, que era a nossa carga. É igual a quem? Ao campo elétrico que a gente está procurando. Ok? Logo, né? Então, o nosso E vai ser igual... Nosso E vai ser igual ao quê? Vou pegar aqui, ó. Divisão de potências com a mesma base. Conservo a base. 10. Você tá me atrapalhando. E faço o quê? Subtrai os expoentes. Menos 2. Primeiro expoente. Menos da regra. Menos 9. Menos 9. Então, nosso E, no final, ele vai ser igual... Ó, menos 2, menos com menos dá mais, que é menos 2 mais 9. 10. Menos 2 mais 9, a gente vai ficar com mais. Aí não coloca o mais, né? Não há necessidade. A gente vai ficar com mais... Menos 2 mais 9. Vou apagar aqui.
Um 7 positivo, né, galera? Mais 7 o quê? Tá? Aí a gente tem, ó, duas unidades. A unidade do campo elétrico que a gente vai utilizar agora é o Newton por Coulomb. Ó. Força dividido pela carga. Então é Newton N/C, né? Newton por Coulomb. Esse é pra gente aqui, ó, o valor do campo elétrico da questão. O valor dele é o que a gente chama de módulo ou intensidade do campo. É 10⁷ newtons por Coulomb. Agora a gente vai fazer a outra, que é determinar a direção e o sentido, tá? Desse campo elétrico. A gente vê lá no livro que a informação que ele dá sobre a força é vertical e descendente. Como a gente estava conversando, vertical e descendente é apontando na direção vertical. Então, a força aqui, ó, desenhar o vetor força, né? Vertical e descendente, aponta para baixo. Seta não ficou nada reta, né? Mas tudo bem. Então, como é que vai ser o campo? Se a força é vertical e descendente e a carga é positiva, ó, carga positiva quer dizer o quê? Que a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se isso aqui representa o meu vetor força, tá? O vetor força é esse aqui. Consequentemente, o meu vetor campo, né, também vai ser vertical e descendente, porque a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Esse vai ser o meu campo elétrico, tá? Então, olha só, com essa informação aqui, ó, tá? Com essa informação aqui, o que a gente determinou? A direção e o sentido. Vertical e descendente. E aqui a gente determina o módulo como ele está pedindo. Então, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, tá? Muito bem. Para o vídeo não ficar muito grande, difícil de carregar, essa vai ser a nossa primeira aula, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. No próximo vídeo eu vou fazer mais observações e responder mais uma questão utilizando esse formato aí essa fórmula, tá? F igual a Q vezes E. Valeu, galera. Bons estudos.